Bom, partindo agora para o quadril, é interessante ressaltar que problemas de mobilidade no quadril, na verdade, eles não vão afetar especificamente o quadril, mas aquelas articulações adjacentes, no caso o joelho, como a gente já viu no valgo dinâmico, né? Falta de mobilidade de quadril pode gerar aquele movimento do valgo dinâmico, pode influenciar aquele movimento. E principalmente a falta de mobilidade de quadril vai influenciar de forma negativa na coluna lombar. Então a movimentação, quando ela não acontece no quadril, onde deveria acontecer, ela vai acontecer na coluna lombar, que a gente já viu lá naquela parte teórica das funções articulares, é uma região que deveria ser estável, que não deveria realizar movimento. Então agora eu vou mostrar um pouquinho da questão do exercício, da disfunção realmente na prática, e depois a gente vai desconstruindo naquele esquema de trabalhar com as intervenções de acordo com o problema. Se ele for uma questão óssea, né? Se ele for uma obstrução óssea, ou algo mais pensando no subsistema passivo, ou se ele é um problema mais miofacial, mais uma questão de tensão. E por último a gente vai ver também aquela parte neurológica, né? Mais do subsistema neural, ok? Então é o seguinte, em relação à disfunção, a principal disfunção que acontece no quadril é o movimento de rotação, de antiversão e retroversão pélvica. Então vou pedir para ela fazer aqui um agachamento, como a gente já viu antes. Então ela vai realizar um movimento lá, colocando os pés, afastando mais ou menos na largura dos ombros, com eles levemente voltados para fora. E ela vai fazer um movimento como se ela estivesse sentando num banquinho. Então ela joga o quadril para trás, vai elevando, só que aqui, enquanto o quadril dela está estável, enquanto a pelve não rotaciona, esse movimento é seguro. O problema é quando ela desce muito e perde, pode descer bastante, e perde essa curvatura lombar, porque ela tem uma rotação pélvica, que no caso isso aqui é uma retroversão. A antiversão pélvica, pode subir de novo, a antiversão pélvica seria o contrário, é quando a pelve ela gira no movimento para frente e há uma hiperlordose, um aumento da lordose lombar. Isso também é um problema, e isso também pode ser uma falta de mobilidade de quadril. Além desses dois pontos, que a gente pode ver muito bem em relação ao agachamento, essa falta de estabilidade lombar provocada pela falta de mobilidade de quadril, ela pode acontecer em movimentos que são conhecidos como movimentos de dominância de quadril, que são aqueles movimentos principalmente quando eu levanto alguma coisa do chão. Então aqui a gente vai ilustrar como se fosse uma barra, ela vai segurar. O ideal do movimento que seria? Ela teria que jogar esse quadril para trás, inclinando, flexiona um pouquinho o joelho, inclinando o tronco para frente, mantendo, aí pode parar, mantendo aqui a curvatura lombar. Beleza, pode subir. O problema é o seguinte, quando a movimentação não acontece no quadril, quando essa movimentação não é livre, esse movimento acontece aqui ó, na coluna lombar. Então ela vai descendo, só que ela vai inclinando o tronco para frente. A dobradiça, que seria a articulação do quadril, que deveria realizar movimento, que é responsável pela mobilidade, ela não acontece e ela acaba compensando esse movimento na coluna lombar. Pode subir? E esse movimento é nocivo. Esse movimento realizado com carga, ele vai agir diretamente nas vértebras e diretamente nos discos intervertebrais e vai gerar uma compressão, vai gerar alguns movimentos que vão sobrecarregar a coluna, já que ela não foi desenhada para esse tipo de movimento. Aí, presta aqui. Então, principalmente a falta de mobilidade de quadril, ela vai gerar esses movimentos compensatórios na coluna lombar principalmente e também podem influenciar lá na questão do valgo dinâmico, da rotação interna e da adução do joelho, como a gente já viu. E agora a gente vai partir desse ponto, identificando essa questão da falta de mobilidade de quadril. Se realmente esse problema é falta de mobilidade de quadril, eu vou atestar isso e depois a gente vai trabalhar com aquelas dois tipos de intervenção. Mais pensando na parte óssea, no subsistema passivo e mais pensando no subsistema ativo. Então, até já!